Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz maravilhosa do nosso Salvador Jesus Cristo sejam com você nessa hora. Espero de todo o coração que nesse tempo em que você está separando para a gente adorar o Senhor juntos nesse culto, você esteja com o coração totalmente em paz, que você esteja experimentando no seu dia a dia a presença de Jesus, nosso Salvador, fortalecendo sua vida, te orientando, te amparando, que nesse tempo de culto que a gente vai ter aqui, você seja fortalecido, seja abençoado na sua vida e que a gente encontre realmente nesse tempo uma oportunidade para que a gente possa adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O Deus que nos guarda todos os dias é o Deus que deseja a nossa adoração, que está ao nosso lado, está aqui comigo, está com você, na sua casa, onde quer que você esteja, acompanhado pela sua família, ou só você e ele aí, mas que o Senhor dê a você essa graça de se mostrar para você, de se manifestar na sua vida, nesse tempo em que a gente busca o Senhor juntos. Embora a gente esteja fisicamente distante, nós estamos unidos através de Jesus Cristo, colocando as nossas vidas aos pés do nosso Salvador. Quero convidar você para que nesse tempo você tenha a oportunidade de se entregar realmente para o Senhor. Que esse ato de culto seja um momento muito especial para você, que seja um tempo de derramamento do seu coração aos pés da cruz, que o teu coração esteja inteiramente conectado com o Senhor e também ligado com seus irmãos e irmãs que nessa hora participam desse instante de adoração ao nosso Deus. O Senhor está presente conosco, o Senhor está nos guiando. Eu quero te convidar agora para um tempo de oração, para a gente se colocar aos pés da cruz de Jesus, nos apresentando para Ele, nos entregando nas suas mãos, confiando que Ele está cuidando de nós e nos abençoando nesse momento. Abre seu coração e se coloque na presença de Cristo agora. Não deixe que nada te atrapalhe, concentre as suas atenções, todos os seus sentidos nesse tempo. Volte-se para o Senhor, se coloque aos pés do Senhor. Vamos nos prostrar em oração e adoração ao nosso Salvador, aquele que entregou a sua vida por nós. Vamos orar? Nosso bondoso Pai, nos dê a Tua graça nesse momento. Nós nos aproximamos do Senhor com o coração sincero, derramando o nosso ser na Tua presença, em adoração ao Senhor, o nosso Deus, nosso Pai, que temos a plena certeza que nos ama, e é isso que nos atrai no Senhor, a certeza de que o Senhor é Deus bom, que cuida de cada um de nós e que recebe a nossa adoração. Muito obrigado por poder nos reunir através da internet, nesse culto em que celebramos ao Teu nome, entregamos o nosso coração nas Tuas mãos, colocamos a nossa atenção totalmente voltada para Ti. Queremos que nesse tempo nós tenhamos realmente um tempo intenso na Tua presença. Que esse ato de culto seja tão vibrante para o nosso coração, tão significativo, quanto naqueles dias em que nos encontramos, em que estamos reunidos no templo e que estaremos reunidos também. Mas que esse dia, essa hora, seja uma hora de adoração intensa e profunda ao Senhor. Nós nos apresentamos a Ti com os nossos corações agradecidos e dedicados a Ti. Muito obrigado pela Tua presença nas nossas vidas. Recebe a celebração que o Teu povo te oferece nessa hora. Queremos Te adorar de verdade, com o nosso coração simples, singelo, mas realmente entregues nas Tuas mãos. Recebe, ó Deus, a nossa oração, recebe as expressões de louvor das nossas vidas e, ó Deus, nos dá a bênção e a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, que ela venha não apenas para os nossos ouvidos, mas caia em profundidade no nosso coração e transforme a nossa vida. Que esse ato de culto seja um encontro verdadeiro com o Senhor para todos nós. É o que eu te peço para mim e para os meus irmãos e irmãs, no nome bendito e santo de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém. Irmão e irmã, hoje nós temos um pregador convidado, como fazemos todo mês de maio, aniversário da nossa igreja. Hoje, quem traz a palavra para nós é o reverendo Júnior César. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana
de Coelho Neto, e nosso amigo pessoal, e traz para nós a palavra de encorajamento para seguirmos a Cristo. Quero te convidar para dar toda a sua atenção, pegue sua Bíblia, se você estiver, especialmente se estiver assistindo esse culto pelo seu celular, pegue sua Bíblia, vamos à palavra do Senhor e vamos ser fortalecidos pela palavra de Deus para o nosso coração. Mas antes de recebermos a palavra, a pregação, a mensagem de hoje, pelo reverendo Júnior, quero te convidar a adorar o Senhor, celebrar o Senhor, o nosso Deus, que qualquer que seja a circunstância, cuida de nós, qualquer que seja o momento que a gente esteja vivendo, Ele continua no trono, cuidando de tudo, administrando as nossas vidas. Nossa equipe de louvor preparou um cântico especial, também conhecido todos nós, e eu te convido para participar, para cantar juntos também. Deus é Deus. O Senhor te abençoe, te fortaleça através do louvor e através da palavra que vamos receber logo em seguida. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Olá, irmãos, boa noite, que Deus abençoe profundamente a sua vida. Quero agradecer pela oportunidade de participar da celebração do aniversário da IP do Grajaú. Estive aí há um tempo atrás,
e dessa vez estou retornando a convite do nosso querido irmão, reverendo Alex Barbosa, para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Estamos em período de quarentena e eu espero que você esteja se cuidando juntamente com a sua família. Sei que o momento é difícil para todos nós, mas eu tenho certeza que Deus, Ele está conduzindo todas as coisas. O mundo pode até parecer desgovernado, mas existe um Deus soberano que sustenta, governa e dirige todas as coisas. Esse período de quarentena, ele vem nos lembrar que a família é um lugar de encontro. E ela sempre foi um lugar de encontro. A sua casa, esse lugar que você está agora, que é um lugar sagrado, porque aí existem pessoas que estão professando a sua fé no Senhor Jesus Cristo, sempre foi um lugar de encontro. Mas, nesses últimos dias, os encontros familiares, né, ou da nossa parentela, eles estão meio que impossibilitados por causa da quarentena. Mas esse lugar que você está, esse solo sagrado, continua sendo um lugar de encontro. Um encontro entre as pessoas que estão transitando no mesmo espaço que você agora, entre os seus familiares mais próximos e principalmente um encontro entre você e Deus. Em nenhuma outra época que eu vivi, eu consegui perceber tamanha oportunidade para nós aperfeiçoarmos a nossa relação com Deus, o nosso Criador. E eu queria falar com você nessa noite sobre encontros, entende? Eu quero perceber que o nosso encontro com Jesus se trata de uma grande oportunidade para sermos discipulados e também para discipularmos. Eu queria que você pensasse nisso. A sua casa é o lugar onde Deus vai ensinar você. E também é o lugar onde, mediante o seu relacionamento com Jesus Cristo, você vai ensinar outras pessoas. E para poder falar sobre esse assunto, eu quero trazer a você alguns encontros de um grande personagem bíblico, de um grande discípulo, que foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro. Nós vamos refletir sobre o apóstolo Pedro nessa noite para que você perceba quão valiosa é essa oportunidade de, através das disciplinas espirituais, através da oração, através do relacionamento pessoal com Jesus, você crescer no Evangelho e ser usado para edificar a sua casa e a sua família. Tá bom? Está pronto para isso? Está pronto para meditar nessa palavra? Meditar no momento em que a igreja celebra mais um aniversário, mas que na realidade ela percebe que ser igreja transcende um espaço físico definido, porque todas as pessoas que se relacionam com Jesus e o adoram em todos os lugares, em todos os tempos, compõem essa igreja. Você está pronto para poder pensar nisso? Então vamos à nossa reflexão. Bem, 3 anos se passaram. 3 anos andando com Jesus pelas cidades, pelas vilas e aldeias da Judéia e também da Galiléia. 3 anos ensinando, pregando, curando e atendendo todo tipo de gente. O primeiro encontro com Jesus, ele foi meio decepcionante. O Messias, na realidade, ele não era exatamente quem Pedro esperava. Os evangelhos narram assim. Não havia nenhuma coroa, nenhum milagre, nenhum exército e muito menos um palácio. O primeiro encontro de Pedro com Jesus mostrou apenas um carpinteiro de Nazaré falando para algumas pessoas que não tinham a menor importância. Por isso Pedro, pelo relato dos evangelhos, achou melhor voltar às redes, voltar ao barco, voltar aos peixes. Logo, os resultados desse encontro, desse primeiro encontro, foram superficiais, muito superficiais, e não geraram
mudança imediata na vida de Pedro. E esse primeiro encontro de Pedro, quando ele é chamado pelo seu irmão e vai até Jesus e depois retorna para as redes, para os barcos, para a sua vida, esse primeiro encontro, ele revela a cada um de nós que um encontro com Jesus, ele pode ser confrontador, mas transformadora mesmo é a caminhada com Ele. A sua família pode ter tido encontro com Jesus e ter sido confrontado por Ele, ter reconhecido Ele como Salvador, mas a transformação, ela não está limitada a esse encontro. Muito pelo contrário. O encontro com Jesus, ele é o início dessa caminhada transformadora. Entende? André e Pedro voltaram aos barcos, voltaram às redes, voltaram aos peixes, continuaram priorizando a própria vida, seus dramas pessoais, seus sonhos pessoais, como muitas vezes você tem feito. Quantas vezes nós não oramos ao Senhor para que Ele nos desse filhos? E aí prometemos mundos e fundos, dizemos: Senhor, se tivermos um filho, vamos dedicar ele a Ti. Aí o filho vem, certo? E a gente para de congregar por causa dos filhos. Os filhos vêm e a gente esquece o que prometeu a Deus e não ora com eles, não lê a palavra com eles, não senta para compartilhar a espiritualidade com eles. Muitas vezes nossos filhos, eles não sabem o que significa o exercício das disciplinas espirituais, porque nós nunca praticamos isso com eles ou na frente deles. Entende? Então perceba, às vezes nós ensinamos nossos filhos a priorizarem a própria vida, seus sonhos e seus dramas pessoais com as nossas atitudes. Por causa disso, porque as suas prioridades não se inverteram a partir desse primeiro encontro com Jesus, André e Pedro pescavam toda noite. E acreditem, como bons pescadores, eles tinham a técnica certa, tinham barcos, tinham ajudantes, tinham redes e até mesmo conheciam o lago da Galileia. Mas a história conta que nem sempre isso foi suficiente. Nem sempre saber a técnica certa, nem sempre ter o barco certo, nem sempre ter ajudantes, ter boas redes serão suficientes. Aliás, o discípulo de Cristo, ele não pode jamais centrar a caminhada cristã nele mesmo. A sua família não pode centrar a caminhada cristã nela mesma. Caminhar com Jesus, querido, significa aprender a descentralizar de si mesmo e olhar apenas para o Mestre. Aí vem o segundo encontro de Pedro com Jesus. No segundo encontro, Pedro reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e confessou os seus pecados. No primeiro, ele considerou Jesus apenas um carpinteiro que falava para um grupo de gente insignificante. No segundo, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus e confessa a ele os seus pecados. Porque Pedro esteve diante da maior pescaria da sua vida. A maior pescaria. E essa pescaria evidenciou também aos companheiros de Pedro que estar com Jesus no barco faz toda a diferença. Foi Jesus que disse que o trabalho não poderia ser interrompido até que a pescaria fosse bem sucedida. Entende? Jesus manda Pedro lançar as redes novamente. Ele discute, pondera, mas mesmo assim lança. E ele teve a maior pescaria da sua vida. Às vezes, nessa caminhada cristã, nessa caminhada familiar também, nós queremos interromper o trabalho. Quantos pais desistiram de orar pelos seus filhos? Quantas esposas já não oram mais pelos seus maridos? Quantos pais não falam mais de Jesus para os seus filhos? E quantos filhos sequer tiveram a coragem de compartilhar a fé com os seus pais? Fizeram isso a noite inteira e não pescaram nada.
Aí Jesus vem e diz para você na sua casa: lance novamente as redes. Não é hora de limpar as redes, de ancorar o barco e ir para casa. Sabe por quê? Porque o trabalho não pode ser interrompido até que a pescaria seja bem sucedida. Compartilhar os resultados com bons companheiros também pode impedir o nosso naufrágio. Acontece isso no segundo encontro de Pedro com Jesus. Ele não estava aguentando. Ele não estava suportando o peso dos resultados, que eram os peixes. Então ele compartilha com seus companheiros. Ele divide os resultados. E aí, em vez de naufragar com o seu barco, ele consegue levar todos os peixes à praia. Após ter olhado para a maior pescaria da sua vida, Pedro se ajoelha diante de Jesus, confessa os seus pecados e pede Jesus para ir embora. Ele reconhece as suas fraquezas diante do Mestre. E em vez de Jesus partir, ele chama Pedro para andar com ele. Porque reconhecer as nossas fraquezas, em vez de nos afastar, nos aproxima do Mestre. Você está aí numa quarentena, talvez você esteja enfrentando alguns desníveis emocionais, talvez a sua espiritualidade esteja vacilante, talvez você não esteja nem orando como gostaria, mas eu quero dizer para você que se você reconhecer isso diante de Deus, em oração, Ele vai se aproximar de você, Ele vai te envolver, vai te acolher e vai mostrar como é ser fortalecido em meio à fraqueza. Entende? Dizer isso a Jesus, falar sobre quem nós somos de fato a Jesus, pegar a nossa família e colocar diante do Cordeiro, dizendo: olha, nós temos pecado, mas o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e pode nos livrar desse fardo, exige uma decisão, um esforço pessoal que Pedro teve que tomar. Pedro decidiu caminhar com Jesus. Ou melhor, mesmo diante da maior pescaria da sua vida, ele arrastou o barco para a praia, deixou tudo ali e foi seguir, caminhar com Jesus. Agora o projeto da vida de Pedro seria observar tudo, caminhar com Jesus, ouvir seus ensinamentos, ser exatamente como ele. Ou seja, o objetivo principal agora da vida de Pedro seria transformar e ser transformado. Qual é o objetivo da sua vida? Qual é o objetivo da sua vida enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho? Qual é o objetivo? Transformar e ser transformado? Qual é o objetivo maior da sua família? Isso nos leva ao terceiro encontro. O terceiro encontro de Pedro com Jesus teve a ver com o mar e com barcos novamente. Um momento em que Jesus e Pedro andaram sobre as águas, entende? As ações de Pedro em meio ao mar revolto também nos ensinaram algumas lições sobre o que significa andar com Jesus. Eu não sei se você se lembra desse momento, mas há uma tempestade, é alta madrugada, não há iluminação. A iluminação é natural, ou seja, a luz e as estrelas, o barco sendo sacudido de um lado para o outro, porque Jesus tinha mandado os discípulos à frente e tinha ficado atrás orando. E parecia que o barco ia naufragar. Então, Jesus, vendo aquela situação, ele caminha pelas águas e começa a gritar, dizendo para os discípulos ficarem calmos. Os discípulos, ouvindo uma voz e não percebendo quem era, eles acharam que era um fantasma, ou seja, já estamos mortos, já morremos. E Jesus está dizendo: sou eu, calmem. Acalmem-se, sou eu. E aí Pedro diz, aquele Pedro do primeiro encontro, insignificante, do segundo encontro, que foi a maior pescaria da sua vida, ele confessou seus pecados. Aquele Pedro agora, no terceiro encontro, ele diz: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus diz:
vem. Aquela voz levada pelo vento disse, vem. Então Pedro colocou o pé fora do barco e começou a andar sobre as águas. Eu vou repetir para você. Não havia iluminação, a não ser a natural. Havia uma grande tempestade. Jesus estava distante. A voz que ele ouviu disse, vem. E ele meteu o pé fora do barco e começou a caminhar. Entenda uma coisa. Nessa vida que nós estamos vivendo hoje, nesse momento difícil que estamos atravessando, apenas sentir a força do vento traz medo e insegurança. Se você ficar apenas pensando na força do vento, você vai sentir medo. Você vai ser envolvido por incertezas e por insegurança. Mas nós somos guiados pela voz do Mestre. E ser guiado pela voz significa caminhar pela fé. Porque fé tem a ver com esperança. E esperança que se vê não é esperança. Entende? Eu comecei a me lembrar dos momentos devocionais que eu tive essa semana, onde Deus disse ao profeta Abacuque que a visão poderia demorar, mas ela chegaria. E eu lembro de uma resposta do profeta Abacuque após a sua oração. Ele orou e disse que ia subir na sua torre e agora ia ficar esperando a resposta de Deus. Se você ficar simplesmente sentindo o vento, simplesmente pensando na força dos vendavais, a sua vida será uma vida de medo e insegurança. A sua vida familiar será uma vida de medo e insegurança. Nós estamos enfrentando um grande vendaval. Mas o Senhor nos ensina a ter coragem. Outra lição que esse terceiro encontro de Pedro nos dá é que se começarmos a afundar nas nossas crises, e tem muita gente afundando em crise nesse momento aí, clamar por socorro fará toda a diferença. Pedro começou a afundar nesse terceiro encontro. E quando ele estava quase afundando com a água no pescoço, Jesus conseguiu se aproximar dele, estendeu a mão e suspendeu Pedro. Entende? Porque Pedro disse, Senhor, socorre-me. Quando ele menos percebeu, Jesus já estava lá. Ou seja, ele começou seguindo uma voz e terminou sendo encontrado por Jesus naquele mar. E Jesus o sustenta, o levanta a ponto dele conseguir voltar para o barco. Entenda isso. Entenda que se você estiver atravessando por uma crise, que é um momento de transição, né, a crise seria exatamente você sair de um estágio e ainda não ter chegado no outro. Ou seja, Pedro sai do barco, que é o primeiro estágio, ele caminha pelas águas, mas ele não chegou onde Jesus estava. Logo, era um momento de crise. Então, passar por crise traz medo. Aí eu quero te dizer uma coisa. Todos nós, reconhecendo ou não, vivemos em um momento de crise permanente. Sabe por quê? Porque Jesus nos deslocou do nosso estágio de morte, de trevas, de escuridão, e começou a nos transportar para o reino dele, para sermos o homem, as mulheres, os jovens, os adolescentes que ele quer. Mas o aperfeiçoamento ainda não foi completado. Enquanto esse aperfeiçoamento não se completar, significa dizer que nós estamos nos deslocando de um estágio para outro. Saímos da margem, estamos atravessando o mar e ainda não chegamos na outra margem. O bom de tudo isso é que em Jesus a outra margem também vem ao nosso encontro. Isso é escatológico. Entende?
Então, se você começar a afundar nas suas crises, clame por socorro, isso vai fazer toda a diferença. Outra coisa, Jesus estará sempre perto de nós e sempre estenderá a sua mão, apesar das nossas crises. Entende? Ele vai entrar no barco conosco e vai trazer paz e sossego. Ele está aí na sua casa, trazendo paz e sossego com você. Eu não sei se você perdeu alguém, eu não sei se você está preocupado com alguém que está internado por causa dessa infecção de coronavírus, mas o fato é que, independentemente do que você tem atravessado, do que você está atravessando ou do que ainda virá, Ele está no barco com você e Ele vai conseguir transformar tudo isso em paz e sossego. E a sua tarefa é adorar. Então, esse terceiro encontro de Pedro com Jesus, ele nos ensina que a rocha precisa lidar com suas crises, com seus medos e com a sua ansiedade. Às vezes nós duvidamos da presença de Jesus em meio a esse caos que envolve a nossa vida. Nós não estamos acostumados a ser guiados por uma voz, caminhar no escuro, enfrentar as tempestades. Então eu digo para você mais uma vez, a fé é a melhor resposta humana à presença de Jesus durante a jornada da vida. Principalmente quando o caminho é escuro, instável, quando os nossos fantasmas se projetam, e eles fazem isso diariamente sobre nós. Isso nos leva ao quarto encontro. O quarto encontro de Pedro com Jesus foi muito revelador. Muito revelador. Nós estamos caminhando para a cruz. E se estamos caminhando para a cruz, é fundamental aguçar os nossos sentidos durante toda essa caminhada. Precisamos identificar Jesus como Messias, pensar como Deus pensa, colocar Deus em primeiro lugar e seguir Jesus até o fim. Pedro precisava compreender que a verdadeira vida, ela está sincronizada com a vontade de Deus. A trajetória de Pedro mostra que ele queria ajustar Jesus aos seus planos e expectativas. Mas caminhar como discípulo significa fazer o movimento inverso. Talvez você também esteja tentando encaixar Jesus nas suas expectativas. Mas como discípulo, deveria ser o inverso. Você deveria ajustar as suas expectativas a Jesus. Jesus diz que é a porta. E ao mesmo tempo ele afirma que a porta é estreita. Se a porta é estreita, você precisa se livrar de uma série de coisas se quiser atravessar a porta. A porta não se ajusta a você. É você que tem que se ajustar à porta. A sua família precisa se ajustar à porta. Entende isso? Todo seguidor jamais pode esquecer que a referência está à sua frente e não atrás. Jesus está à nossa frente e não atrás. Pense em Pedro. Diversas vezes ele hospedou Jesus na sua casa, compartilhou sua vida, família, alimentos, sonhos e planos com Jesus. Pedro fez promessas e tentou cumprir cada uma delas. Lembra de João 6, versículo 68? Onde Pedro responde: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. Quando Jesus manda os discípulos embora, Pedro diz isso. Não tem nenhuma outra pessoa que a gente possa seguir. As palavras eternas da vida eterna estão com o Senhor. Noutra oportunidade, Pedro disse a Jesus: estou pronto para morrer pelo Senhor. Em Mateus 26:33, Pedro diz: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. No versículo 35, Pedro diz: eu nunca vou dizer que não o conheço.
mesmo que eu tenha de morrer como Senhor. Muitas promessas, não é verdade? Você já fez promessas assim para Jesus? Já deixou de cumprir algumas delas? Diferentemente de todas as outras vezes, esse encontro de Pedro com Jesus não era exatamente o que Pedro desejava. Sabe por quê? Porque ele não foi capaz de cumprir as suas promessas. Quando eu digo que ele tentou, eu estou falando para você se lembrar daquele momento que ele mete a mão na peixeira, ele parte para cima do guarda para poder dizer para Jesus, é matar ou morrer, como eu prometi. E Jesus foi lá e repreendeu ele. Esse quarto encontro de Pedro com Jesus, ele não era exatamente o que Pedro desejava. Esse encontro está registrado no Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 17. E eu vou ler para você. Ouça essa narrativa. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou, moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiram puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo de Jesus, que Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor Jesus. Quando Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas. E também havia pão. Então Jesus disse, tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. Jesus disse, venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse, tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse outra vez, tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus respondeu, tome conta das minhas ovelhas. Perceba, Pedro não foi capaz de cumprir suas promessas. Ele não foi capaz de retribuir todo o aprendizado. A rocha estava longe de corresponder às expectativas do mestre. Pedro fracassou. Talvez essa seja a sua conclusão em relação à liderança espiritual da sua casa. Esse era o terceiro encontro com Jesus após a ressurreição, diz o texto. Quando Pedro soube que Jesus estava vivo, ele correu até o sepulcro. Mas parece que correu muito mais pelos discípulos que por ele mesmo. A primeira e a segunda aparição de Jesus foi em uma sala fechada, com a maioria dos discípulos. Pedro até teve a oportunidade de ouvir a voz de Jesus, de tocar nas feridas dele, de constatar como um discípulo de Cristo
que ele era uma decepção. Porque Pedro sempre foi o discípulo mais falante. E nesses 2 encontros ele estava calado, contido, introvertido, reflexivo. Entende? Algumas partes do texto de João nos mostram isso, esse sentimento de Pedro. Veja o que diz o versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, Natanael e também os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Por que eu estou dizendo para você que Pedro estava mais introvertido, mais reflexivo? Pensa comigo. Pedro, ele diz assim, eu vou pescar. Ele não diz, vamos pescar. Ele diz, eu vou pescar. Ou seja, tem ali menos da metade dos discípulos e Pedro está dizendo que vai pescar. Ele está saindo do grupo, ele está querendo ficar sozinho, entende? Eu vou pescar. Ele não convida ninguém. Ele diz que ele vai pescar. Ele não quer ficar com ninguém. Ele quer ficar sozinho. A resposta dos discípulos é, nós também vamos pescar com você. Espera aí, eu vou ler de novo para você. Estavam ali Simão Pedro e Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Ou seja, menos da metade dos discípulos aqui eram pescadores. E essa galera que não sabe pescar, que não é pescadora, está dizendo, nós vamos pescar com você. Por quê? Por que quem não é pescador quer pescar? Essa é uma pergunta, né? Então, eles foram todos, subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada, diz o texto. Na realidade, eu entendo que os discípulos, compreendendo o momento de Pedro, não queriam deixar ele sozinho. Ainda que o resultado, né, já fosse esperado, ou seja, não consegui pescar nada. Nesses momentos difíceis para nós, quando a gente invade a noite escura da nossa alma, nós precisamos de pessoas que estejam conosco, ainda que elas não saibam muito bem o que estão fazendo, entende? Os discípulos disseram isso. Nós vamos com você. Você não vai ficar sozinho. Vamos lá. Passaram a noite inteira tentando pescar, sem saber pescar, e não conseguiram nada como era esperado. Outra coisa que é importante, parece que Pedro estava sozinho no barco. Ele aceita que os discípulos vão com ele até o mar, mas ele está no barco sozinho. Ele não queria conversar muito. Quando ele ouve João dizer, é o Senhor Jesus, ele veste a capa e se joga na água. Se joga na água. Os outros discípulos, por isso que eu estou dizendo para você que ele estava sozinho no barco, no versículo 8 diz que os outros discípulos estavam a uns 100 metros da praia. Eles foram na frente, puxando a rede com os peixes e o barco. No versículo 11 diz, aí, depois que os discípulos foram no barco, Simão Pedro sobe no barco e arrasta a rede para a praia. Ou seja, temos 2 barcos aí. Um que levou primeiro os discípulos, que estavam acompanhando Pedro, e o outro que Pedro arrasta sozinho, com 153 peixes. Entenda isso. Entenda isso. É muito importante você perceber isso. Não pescaram nada, certo? Os discípulos arrastaram o barco puxando a rede com os peixes. E Pedro depois puxa o seu barco sozinho também, com 153 peixes grandes, e ainda assim não se arrebenta. E Jesus estava na praia. Jesus acendeu uma fogueira, então lá você tinha brasas, você tinha pães, porque ele também levou pão, ele também levou peixes, apesar de ter usado os peixes também dos discípulos, ou seja, ele estava pronto para participar do desjejum com os seus discípulos. Ele estava pronto para acabar com a aflição naquele momento ali, principalmente a aflição de Pedro. Ele estava pronto para conversar. E a conversa com Jesus não seria muito fácil, pois envolveria reconhecimento, humildade,
confissão e muito trabalho. Essa fala de Jesus, né, essa narrativa de João sobre esse encontro de Pedro, ela nos mostra, em primeiro lugar, que caminhar com o Mestre significa esvaziar-se de si mesmo. Entende? Não adianta nada você se exceder nas disciplinas espirituais se na realidade você não está se esvaziando de si mesmo. Não adianta nada você querer assumir a liderança espiritual do seu lar se você não estiver disposto a esvaziar-se de si mesmo, a renunciar a si mesmo como Jesus fez. Em segundo lugar, caminhar com Jesus significa amar Jesus mais do que a si mesmo. Ou seja, eu preciso esvaziar-me de mim mesmo e eu preciso amar Jesus mais do que a mim mesmo. É um amor incondicional, incomparável por Jesus. Eu tenho que amar mais Jesus do que a jornada. Eu tenho que amar mais Jesus do que as minhas expectativas. Mais do que a mim mesmo. Quem é o centro da sua família? Se a sua resposta for Jesus, como está a espiritualidade das pessoas da sua casa? Como vocês têm compartilhado isso com ele? Caminhar com Jesus significa esvaziar-se de si mesmo. Amar a Jesus mais do que a mim mesmo, mas também amar o próximo como a si mesmo. Jesus demonstra isso na sua conversa com Pedro. Os discípulos demonstraram isso quando disseram para Pedro: vamos com você pescar. A gente não sabe pescar, mas a gente vai. Você não está sozinho, Pedro. Nós vamos com você. Entenda isso. A caminhada de um discípulo está longe do fim. Como eu falei, estamos num momento de transição, de aperfeiçoamento. Diariamente nós temos a oportunidade de nos aproximar de Jesus e aprender com Ele através do exercício das disciplinas espirituais, através da oração, através do jejum, através do silêncio, da meditação. Todos os dias somos desafiados a transformar nossa fé em ações. Acredite, Ele está conosco e nos ama, apesar de nós. Apesar de nós. Então eu digo para você, da Igreja Presbiteriana do Grajaú, para você que está me vendo nesse momento, é preciso que você entenda que você está numa longa caminhada na mesma direção. E a jornada ainda não acabou. O encontro com Jesus, ele pode até ser confrontador, mas transformadora mesmo. É a sua caminhada com Ele. É a caminhada da sua família com Ele. Traga Jesus para o centro da sua casa. Esvazie-se de si mesmo. Ame Jesus mais do que a si mesmo. E ame o seu próximo como a ti mesmo. E eu tenho certeza absoluta que em oração, no silêncio, na meditação, você vai experimentar o Deus invisível, que é soberano, criador, mas é todo amor, todo acolhimento e todo calor para o seu coração. Que Deus te abençoe. Que felicidade poder compartilhar essa palavra com você. E eu espero que você aprenda com os encontros e desencontros da rocha, do apóstolo Pedro. E saiba que apenas focar no vento só traz medo e insegurança. Olhe para Jesus e siga o seu caminho. Que Deus te abençoe.
Amém. Graças a Deus pela sua palavra trazida para o nosso coração, fortalece a nossa alma, nos abençoa e nos orienta para a semana que temos aí pela frente. A graça do Senhor nos fortaleça e nos faça ser realmente seguidores e seguidoras absolutamente comprometidos com Ele. Gente que não apenas recebe a graça de Deus, mas que também transmite, compartilha com outras pessoas a graça do Senhor. Esses dias a gente tem visto nosso distanciamento necessário, mas temporário, se prolongar. Na semana passada, agora, eu fiz uma transmissão falando sobre isso, falando sobre a importância de nós servirmos aos outros, sairmos de nós mesmos nesse tempo em que a gente fica cada vez mais voltado para as nossas próprias preocupações. Quero te encorajar a ser uma bênção nas mãos do Senhor para as pessoas que você conhece, que você sabe que às vezes estão aflitas, desejando uma palavra de conforto, precisando disso, nem sempre percebendo, mas certamente precisando. Então quero te convidar a ser bênção nas mãos do Senhor. Você é um seguidor, você é uma seguidora do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Pode ser realmente uma bênção nas mãos dele. Tem muita gente precisando receber o Evangelho através de mim, através de você também. Então essa é uma palavra de encorajamento para você, como Deus falou lá para Abraão, sê tu uma bênção. Damos graças a Deus pela palavra que o reverendo Júnior trouxe para nós. E eu quero te lembrar que mesmo estando separados, nós estamos unidos em torno do Senhor Jesus, em torno do Evangelho de Cristo. Uma das coisas que nós preparamos para tornar esse momento significativo, esse mês de aniversário totalmente diferente, mas muito marcante para nós, que a gente se lembre disso ao longo da nossa história como comunidade, enquanto o Senhor nos permitir existir, enquanto o Senhor Jesus não voltar. Nós estamos celebrando isso através de produzirmos uma cópia conjunta do Novo Testamento. Nós estamos chamando de Projeto Novo Testamento Manuscrito. Então você pode participar, basta você procurar, ir lá no nosso link especial para isso. No final dessa transmissão, esse link vai estar colocado nos avisos projetados. Você pode ir nesse link e escolher 2 ou 3 capítulos do Novo Testamento para fazer a sua cópia manuscrita. Quando a gente se reencontrar, quando a gente voltar, logo que nós pudermos nos congregar, nós vamos ter a bênção de trazer esse material, cada um do seu jeito, cada um com a sua marca pessoal, com a sua caligrafia, e vamos reunir e produzir um livro que vai lembrar esse tempo, vai ser um memorial desse nosso aniversário. É o Novo Testamento manuscrito. Então ainda há alguns capítulos para você participar, vai lá e escolha. E temos outros recursos também que podem abençoar a sua vida. No nosso podcast, no Spotify, nessa semana nós colocamos poesias do nosso pastor emérito, o reverendo Tiago. Palavras de conforto em tempos de aflição. Você também pode ir lá no Spotify, digitar o nome da igreja e você vai encontrar diversos materiais, diversos episódios, mensagens, orações e as poesias do reverendo Tiago também. Então, temos vários recursos. Depois, no final do culto, veja nas projeções e você vai saber como participar e como fazer uso desses recursos para nosso crescimento espiritual e nosso serviço cristão. Mas antes da gente pedir a bênção do Senhor sobre todos nós, eu quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, você que é membro da igreja, que tem estado comprometido, orado pelos seus irmãos, tem procurado os seus irmãos e as suas irmãs. Muita gente tem feito contato, muitos grupos têm se telefonado, muita gente tem pastoreado mesmo. Isso é muito bom, né? Isso é muito especial, a gente perceber que a nossa igreja não depende de um pastor. Na verdade, o supremo pastor, o verdadeiro pastor da igreja é o Senhor Jesus. Mas todos nós nos abençoamos uns aos outros, cuidando de nós, e é tão bom a gente saber que tem muita gente cuidando uns dos outros. Eu quero dar uma palavra de reconhecimento pelo seu engajamento, por você ter percebido que você é veículo da graça de Cristo para seus irmãos e suas irmãs. Também quero agradecer a você que tem sido um contribuinte fiel, você que é membro da igreja, que tem
entregue o seu dízimo, que tem dado as suas contribuições. Agradecer a você pelo seu comprometimento. No final do culto, a conta da igreja vai ser também projetada, vai ser colocada aí, para que você, se quiser contribuir, mesmo você que não é membro da igreja, se desejar contribuir, sinta-se à vontade, mas também isso não é um momento para você se sentir angustiado com isso. A sua contribuição, a sua fidelidade nos dízimos como membro da igreja, a sua contribuição tem abençoado muitas pessoas. Nós temos tido um olhar especial para os nossos missionários, temos tido um olhar especial para as pessoas mais necessitadas, para os moradores de rua, e a nossa oferta, a nossa contribuição tem permitido que esses trabalhos sejam desenvolvidos. Então, minha palavra de reconhecimento, de gratidão a você, que está envolvido não apenas teoricamente, mas está envolvida de todo o coração, com seus recursos, com seus dons, e tem servido ao Senhor nesse tempo de pandemia. A graça do Senhor esteja sobre você. Nós vamos pedir a bênção do Senhor, pedir ao Senhor que nos dirija, nos abençoe ao longo desta semana, e logo depois nós vamos ser abençoados com o pós-lúdio pelo nosso coral Sérgio Freitas. O nosso coral também preparou um louvor para nos abençoar, nos despedir fortalecidos, para que todos nós possamos glorificar ao Senhor sempre, em todas as circunstâncias, que o Senhor seja louvado. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Agora, irmãos, irmãs, que a graça maravilhosa, bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador amado, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão, a bênção, o poder e a presença constante do Espírito de Cristo esteja sobre cada um de nós e sobre todos aqueles que amam ao Senhor Jesus, hoje e até o seu retorno glorioso para buscar o seu povo. Amém e amém. O Senhor te abençoe. Fique com louvor pelo coral Sérgio Freitas. E uma semana cheia da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.